Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia da Conservação e hoje a gente vai falar sobre biodiversidade ameaçada. Eu vou começar essa aula de hoje provocando em vocês um questionamento sobre a perda de biodiversidade. E essa perda de biodiversidade ela envolve aspectos sociais, econômicos, culturais e científicos. Quando eu falo que a perda de biodiversidade envolve os aspectos sociais, é porque ela não afeta só um indivíduo. Ela afeta toda a sociedade. Toda a sociedade ela é afetada direto ou indiretamente com a perda de biodiversidade. E aí quando a gente fala de biodiversidade, se você gosta de botânica, você deve estar pensando nas suas plantas. Se você gosta de animais, você deve estar pensando nos seus animais. Mas a gente tem que entender e pensar nos dois juntos, a fauna e a flora. Então, essa questão do aspecto social está envolvendo a todos. Quando se perde uma espécie, ainda sem nem saber o potencial, o papel daquela espécie para aquele ecossistema, a manutenção daquele ecossistema. As espécies hoje em dia estão sendo extirpadas do meio ambiente, causando perdas econômicas enormes. A perda econômica, tanto através e principalmente através da biotecnologia, que pode ser explorada, partir e vir da biodiversidade que a gente às vezes ainda não conhece, não descobriu, não descreveu cientificamente. Então, é um dever de toda a sociedade proteger a nossa biodiversidade. Não é papel só do biólogo, não é papel só do ambientalista, só do gestor ambiental, é papel de toda a sociedade. Quando a gente está falando de perda de biodiversidade global, a gente tem que entender que ela ocorre principalmente através de três fatores diretos. Primeiro fator, perda e fragmentação de hábitats. O segundo fator, introdução de espécies exóticas. Terceiro fator, exploração excessiva de espécies de plantas e animais. E aí, quando eu estou falando de exploração excessiva, eu estou me referindo à caça e ao comércio, etc. Esses são os três fatores diretos de perda de biodiversidade global. Não estou falando só a nível Brasil, a nível mundial. Eu estou chamando bastante atenção para esse slide porque isso é questão de prova, de concurso. Quais os três fatores diretos da perda de biodiversidade global? Então estão aí os três fatores, guardem muito bem esse slide para não esquecer nunca mais. Então vamos agora para os fatores indiretos de perda de biodiversidade. Eu vou citar aqui os dois principais fatores indiretos que também levam à perda de biodiversidade. São eles: crescentes índices demográficos da população humana. Ou seja, quanto maior a população humana, maior a pressão sobre as áreas naturais, o que leva diretamente à perda de biodiversidade caso ocorra desmatamento, poluição, etc. Consumo não sustentável dos recursos naturais, ou seja, o excesso de consumo. Quantas das vezes a gente compra alguma coisa e depois percebe, poxa, para que eu comprei isso? Já tinha outro igual ou não estava ainda obsoleto. Então, atenção ao consumo, consumir apenas aquilo que for necessário. Agora a gente vai detalhar cada um dos fatores diretos da perda de biodiversidade. Então, vou começar falando do primeiro fator, que é a perda e fragmentação de hábitats. Isso vai ajudar vocês a ter um entendimento sobre o fator. Não simplesmente decorar por ser uma questão de prova, mas você tem que entender por que esse fator leva à perda de biodiversidade. Então é isso que eu vou explicar agora. Nessa aula de hoje, a gente vai ver só o primeiro fator. Nas próximas aulas a gente vai ver o segundo e o terceiro. Senão fica muito extensa a aula, um pouco cansativa. Então a gente faz aulas curtas para que vocês não se cansem e vocês possam acessar com mais facilidade cada aula. Então vamos lá. Esse primeiro fator é a principal causa de perda de biodiversidade global e, consequentemente, claro, de extinção de espécies. Todos os ecossistemas globais eles sofrem atualmente com algum tipo de ameaça, seja através de desmatamento, queimada, poluição e a fragmentação. Mesmo áreas protegidas sofrem com desmatamento ilegal e principalmente queimadas. Não é novidade nenhuma para vocês sempre sair no noticiário, assistirem no noticiário que unidade de conservação tal sofreu com queimada, perdeu não sei quantos campos de futebol. Então até mesmo áreas protegidas sofrem com a perda de biodiversidade, com a perda de habitat.
Pessoal, quando a gente fala de perda de habitat, a gente também tem que pensar nos ecossistemas aquáticos que estão sendo perdidos devido à poluição e especulação imobiliária. Ecossistemas marinhos, por exemplo, além de poluição, eles também hoje em dia estão sofrendo com o comércio ilegal de corais. A retirada desses corais reduz habitats disponíveis e muitas espécies dependem desses corais para a manutenção de todo o seu ciclo de vida. A perda de habitats não afeta apenas os ecossistemas terrestres, mas também os ecossistemas aquáticos. Isso também é importante que vocês gravem. Eu vou listar agora para vocês os principais responsáveis pela perda de habitat, que seria a expansão de fronteira agrícola, pecuária extensiva, surgimento ou crescimento das cidades. Tudo isso exerce uma grande pressão sobre as nossas áreas naturais. Em relação às cidades, crescimento de cidade, o surgimento, o crescimento da nossa população humana ela demanda recursos naturais incessantes de uma forma que nosso planeta não consegue mais sustentar. Isso a gente viu nas aulas anteriores. Desta forma, pessoal, a perda de habitat se tornou a primeira causa de extinção de espécies a nível mundial, volto a afirmar. De modo geral, a perda de 1 hectare de qualquer ambiente natural implica perda e redução de habitats disponíveis para as espécies vegetais e animais. Portanto, implica diretamente na perda de biodiversidade. Em relação à fragmentação, que também faz parte do primeiro fator, a ecologia ela possui um ramo específico destinado a se debruçar e entender como os efeitos da fragmentação influenciam a atividade de indivíduos, em relação a crescimento, interações, etc. Este ramo da ecologia é chamada de ecologia de paisagem. Você deve estar lembrado da aula que a gente definiu o que é a biologia da conservação, que ela é multidisciplinar e atua sob a luz de diversas áreas do conhecimento. Por esse motivo, quem quer trabalhar com conservação deve manter um diálogo estreito com as mais diversas áreas do conhecimento. E como a gente pode definir fragmentação de habitats? Ela pode ser definida como uma consequência da redução de área contínua de um determinado habitat. A curto prazo, como consequência direta da perda de área, podemos citar exclusão imediata de algumas espécies, maior probabilidade de extinção de espécies que tiveram seus tamanhos populacionais reduzidos devido ao isolamento no fragmento. A longo prazo, como consequência do isolamento, podemos ter a redução do fluxo de indivíduos entre os fragmentos, que diminui ou elimina a possibilidade de recolonização. Lembrando, pessoal, que a curto prazo o que a gente vê é a consequência direta da perda de área. E a longo prazo, o que a gente vê é a consequência do isolamento. Tomemos como exemplo uma área de mata contínua que é desmatada para a agricultura, ficando de pé apenas os hectares necessários para cumprir as exigências do Código Florestal. Ora, pessoal, dependendo de como o proprietário configura a derrubada da mata em sua propriedade, ele poderá consolidar a fragmentação do habitat. Para entendermos melhor, vejamos a figura a seguir. Na figura A, podemos observar que a propriedade continha 100% de cobertura vegetal por estar inserida dentro da área de mata contínua. Em B, observamos que o proprietário diminuiu a extensão de floresta contínua através do desmatamento, mas não consolidou a fragmentação, uma vez que a área destinada para a reserva legal ainda possui ligação com a floresta contínua. Já em C, o proprietário diminui a extensão de mata contínua e consolida a fragmentação do habitat, uma vez que a área destinada para a reserva legal não possui ligação com a mata contínua. Ok, mas quais as consequências disso para as espécies vegetais e animais? As consequências da fragmentação a gente vai ver na próxima aula, onde a gente vai falar sobre permeabilidade da matriz, que pode afetar tanto
espécies animais como espécies vegetais. Então não perca a próxima aula. Se inscreve no canal, não deixa de se inscrever no canal, porque quando você se inscreve no canal, toda vez que um vídeo novo é postado no canal, você é avisado no seu e-mail. Então não deixa de se inscrever, dá o seu joinha também, isso ajuda bastante para que esse vídeo chegue a outras pessoas. Estamos fazendo isso de forma totalmente gratuita para ajudar principalmente aqueles alunos da graduação que não possuem essa disciplina em suas grades curriculares. Então, dá essa ajuda. O que a gente precisa hoje é de informação de qualidade. Então, dá o seu joinha, compartilhe o vídeo. Se você sabe de um amigo que faz biologia, que faz gestão ambiental, enfim, que necessita essa informação sobre biologia da conservação, é essencial para os dias de hoje. Então compartilhe esse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve, indica para um amigo seu. A gente não está ganhando nada, estamos oferecendo esse vídeo 100% gratuito para você. Não deixe de ver na descrição do vídeo, eu coloquei um link para vocês baixarem uma pequena tabelinha que vai mostrar para vocês como calcular quantos metros quadrados corresponde a um hectare, como calcular a área e o perímetro de um quadrado e como calculamos a área de uma circunferência. Esse tipo de medida frequentemente é utilizado em estudos de biologia da conservação, então é interessante que você saiba. Então pessoal, até a próxima aula, não perca a próxima aula. A gente vai dar continuidade direta a essa aula aqui. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Obrigado por tudo, pelo apoio, pelos que já estão inscritos, pelos compartilhamentos, pelos joinhas. Espero vocês na próxima aula.